Queridos, eu quero compartilhar uma palavra bem voltada para essa equipe, para esse time de liderança. Eu amo falar para líderes. Eu prefiro estar numa reunião de líderes do que numa multidão de pessoas. Aliás, era isso que Jesus preservava, né? Ele pregava para a multidão, mas ele investia tempo na liderança. Eu creio que toda igreja que entende a importância de treinar os seus líderes, de caminhar, de formatar os seus líderes, está dentro do alinhamento que Jesus tem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu iPad, ou o seu iPhone, ou qualquer AI que você quiser aí, tá? Em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. A partir do verso de número 1, a versão que eu vou ler é a versão Almeida atualizada. Tendo Jesus concluído todas essas palavras, dirigido ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito amava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que faça isso, porque ele ama o nosso povo, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho autoridade às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-te que nem mesmo em Israel achei uma fé semelhante a esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que nesta noite a tua palavra, como uma semente, ela encontre um coração fertilizado, um coração adubado e preparado para receber a tua palavra, a fim de que ela possa produzir e frutificar segundo o propósito do Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que esta semente, a tua palavra, não será roubada, ela não será sufocada, ela não será distorcida, mas cumprirá o seu propósito em o nome de Jesus. Amém. Queridos, temos aqui uma história bem conhecida, a história de um homem, de um centurião, e é interessante que o centurião, ele era, nesse tempo, né, onde os romanos governavam, a maior autoridade estabelecida de uma cidade. Deixa eu explicar para você o que é uma autoridade estabelecida. Roma governava pelo poder bélico. Então, quando Roma tomava uma região, tomava uma cidade, e o caso Cafarnaum era essa cidade, ele estabelecia uma autoridade que representava Roma. E quem representava Roma não era o governador, não era o rei. Quem representava Roma era o poder bélico, era o militar. Por isso ele estabelecia um centurião. O centurião, o nome já diz por si mesmo, era aquele que tinha a seu favor, tinha junto consigo 100 soldados. Por isso que ele é chamado centurião. Ele tinha uma equipe de 100 soldados
que governavam através do poder bélico. Só para você entender o poder do centurião, é só você voltar-se para a história de Paulo, quando Paulo é preso, e então há uma discussão do que fazer com ele, eles tinham que levar para uma autoridade, chamavam o centurião, para que ele desse a palavra final. Paulo era entregue ao centurião, e a partir do instante que ele foi entregue ao centurião, ninguém podia tocar nele. Então o centurião, ele era a autoridade máxima que representava o governo de Roma. Embora houvesse autoridades eclesiásticas, houvesse autoridades governamentais sobre uma cidade, no que diz respeito ao governo de Roma, a maior autoridade estabelecida era um centurião. Então, nós estamos falando de um homem de uma posição elevadíssima, de um homem de confiança do governo romano, um representante de César. Estamos falando de alguém que era uma autoridade de direito. E aqui eu quero começar a falar para você um pouquinho sobre a autoridade espiritual. Existem dois tipos de autoridade. A autoridade de direito. O que é uma autoridade de direito? É aquela que é estabelecida, que é legitimada por alguém que tem autoridade. Então, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, o centurião, ele era autoridade porque César o estabeleceu dessa forma. É a mesma forma que nós pensarmos a respeito de um governo. Tá? Quando nós elegemos um governo, estamos bem dentro desse contexto nos dias de hoje, tá? Aquele que foi legitimado pelo voto, aquele que for registrado, ou quem tiver a maior voto, aquele que no dia 1º de janeiro for colocado à frente do governo, não importa se nós concordamos ou não, não importa se nós gostamos ou não, não importa se houve legitimidade nas urnas ou fraude nas urnas, a partir do instante em que ele receber a faixa presidencial, ele se torna uma autoridade de direito. Ele tem direito de estar naquele lugar. E agora, a autoridade de direito não tem a ver com o caráter de uma pessoa, não tem a ver com a competência de uma pessoa, tem a ver que alguém que é superior a ele, deu a ele aquele direito. Existe uma lei que faz com que aquela pessoa seja autoridade de direito. Assim são os governadores, assim são os representantes de todas as áreas. Por exemplo, numa empresa, o dono da empresa, ele vai dizer assim, olha, eu vou contratar um gerente. Então, eu vou chamar de Olavo. Vou chamar Olavo para que Olavo seja gerente. E nesse quesito, não importa se Olavo tem competência ou não. A partir do instante que eu, como dono da empresa, coloquei o Olavo como gerente, ele é autoridade, ele tem direito de ser autoridade, porque eu, como dono da empresa, coloquei ele lá. Vocês estão entendendo? Estão comigo até aqui? Então, a autoridade de direito é aquela que é legitimada por alguém que tem autoridade para poder estabelecê-lo dessa forma. Na igreja, quando nós ungimos um pastor, quando nós estabelecemos um líder, quando nós colocamos aqui, está o pastor. Esse pastor, ele está naquela posição porque ele é uma autoridade de direito. Né? Quando eu estava aqui, perguntei ao pastor Adalto que me trouxe, muito obrigado pela confiança. Eu estava com o pastor Ivan, aí falei assim, o pastor Ivan não, o pastor Ivan, ele já foi presidente da igreja, já foi presidente da denominação, mas o pastor hoje é o pastor Olavo. Então, quem é o pastor da igreja? Pastor Olavo. Quem é a autoridade de direito na casa? Pastor Olavo. Autoridade, por quê? Porque ele foi legitimado. Quem podia e quem tinha autoridade para estabelecer, ele estabeleceu. Então, a autoridade de direito é toda pessoa que é legitimada por uma lei, que é legitimada por uma instância superior. Vamos trazer uma coisa para o campo mais do dia a dia? Por exemplo, um pai e uma mãe. Ele é autoridade de direito. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus a respeito da autoridade do pai e da mãe. Então, você vai ter no mundo as autoridades de direito. Quando você pensa numa autoridade de direito, algumas vezes você vai perguntar, mas essa pessoa, ela não podia estar nesse lugar. Mas essa pessoa não era que eu queria que estivesse nesse lugar. Mas essa pessoa não se comporta, não devia. O comportamento dele não condiz com a posição dele. A pergunta é, e daí? Porque o que está em questão não é se ele é capaz ou não, se ele pode ou não, se ele é íntegro ou não, se ele é idôneo ou não. Ele tem o direito de estar ali. Isso é uma autoridade de direito. E é sobre esta autoridade de direito que Paulo escreve nas cartas aos Romanos, capítulo 13. Todos os servos devem se sujeitar às autoridades de direito.
É neste tipo de autoridade de direito que Pedro escreve sua carta no capítulo 2, no versículo 18, dizendo assim: vós, servos, submetam-se aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Ou seja, a autoridade de direito é aquela que eu não tenho opção, eu me sujeito a ela, porque ela tem o direito de ser. Agora, há uma diferença entre sujeição e obediência. É outra história para outro dia. Né? Submeter é uma atitude do coração. Submeter é uma consciência dentro de que aquela pessoa está ali. E que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Essa é a autoridade de direito. Mas existe uma outra autoridade, é sobre essa que eu quero colocar. É a autoridade de fato, a autoridade conquistada. É aquela autoridade que, mesmo que você não tenha ainda que o direito de ser, não é a pessoa, de alguma forma você estabeleceu a sua autoridade conquistada. Deixa eu dar um exemplo muito claro. Por exemplo, eu me recordo, na minha juventude, uma das coisas que me chamava a atenção era o corpo diaconal da igreja. Nós tínhamos o corpo diaconal da igreja, e na escola, no corpo diaconal, nós tínhamos um presidente do diaconato. O presidente do diaconato, ele era autoridade de direito. Mas todas as vezes, eu fui ordenado diácono muito cedo, todas as vezes que nós tínhamos uma reunião de diaconato, podia falar o que for, mas todo mundo dizia assim: irmão Merites, irmão Merites era um senhor de idade, um ancião da casa, que não era o presidente, mas todo mundo ouvia ele. Por quê? Porque não era só o direito de ser autoridade, mas ele conquistou através do seu comportamento, da sua integridade, do seu estudo, da sua vida. Autoridade conquistada é aquela que, tenha você direito ou não, você não é só legitimado por uma lei, não é só legitimado por uma função, mas a sua vida legaliza a sua autoridade, a sua vida respalda a sua autoridade. Nós vamos ver ao longo da vida que nós temos pessoas que têm direito por ser autoridade, mas não são autoridade. Tem, mas não são. Tem porque alguém colocou, tem porque tem um cargo, tem porque tem um título, tem porque tem uma patente. Mas quando você olha a vida daquela pessoa, as suas ações, elas não estão corroborando com a sua posição. Então é possível que existam pessoas que têm autoridade de direito, mas não são autoridade, porque não têm um comportamento que respalda a sua autoridade. E agora eu quero entrar sobre liderança na igreja. Talvez a maioria de vocês está legitimado como autoridade de direito, como líder de uma célula, como pastor de uma igreja. A minha pergunta é: a sua autoridade, ela só está respaldada naquilo que alguém te liberou para ser, ou está naquilo que você faz e todo mundo reconhece porque você é? Porque eu posso ser um líder de igreja, eu posso ser um pastor, eu posso ter autoridade, mas as minhas ações não cooperam e não são legitimadas pelo meu comportamento. Em outras palavras, nós temos dois tipos de autoridade: aquela que alguém te deu o direito de ser, e aquela que você valida pelo seu comportamento, pela sua integridade, pela sua postura, pela sua capacidade, pelas suas conquistas. Ao longo da nossa vida, com certeza você conhece pessoas que são autoridade de direito em qualquer área, mas você olha e diz assim: eu não gostaria que ele fosse isso, eu não queria me submeter a ele, eu não gostaria de ver essa pessoa, eu não acho que ela é a pessoa certa para aquele lugar. Entretanto, há outras pessoas que você diz assim: uau, que bom, porque não é só porque ele tem uma patente, não é só porque ele tem um cargo, não é só porque ele tem um PR, não é só porque ele é um presbítero, a vida dele legitima a autoridade que ele tem. E o grande desafio da vida cristã não é buscar uma posição, não é buscar um título, é ser legitimado pelo comportamento. O grande desafio de ser líder não é simplesmente dizer assim: eu posso, eu sou. Eu tive uma experiência uns anos atrás, triste, vou contá-la, mas muito triste. Eu fui a uma convenção de empresários. E foi a primeira vez que eu tinha estado naquela convenção, e uma pessoa falou assim: olha,
vai ter muita gente, são 12 mil inscritos, mas no auditório principal só cabem 5 mil. 7 mil vai ter que ir por um telão. E quem é que vai para a convenção para ficar no telão? Todo mundo quer ficar no auditório principal. E nada mais, nada menos, naquela convenção, quem estava lá era o Benihim, em 1992. E me puseram na porta e me deram uma tarefa. E eu, como sargento do Exército, me deu uma tarefa dada, tarefa cumprida. Né? Me deram uma, disse assim, olha, quem tiver o crachá amarelo, entra aqui. Quem tiver crachá amarelo, telão. Se chegar alguém aqui e disser assim, ó, eu sou, você diz assim, não tem problema. Não sou eu que digo se você pode entrar ou não. Se você tiver um crachá amarelo, você entra. Se você não tiver crachá amarelo, você não entra. Está vendo aquela, tinha uma cabinezinha assim, está vendo aquela cabine ali, ó? Se você for lá e a pessoa que estiver lá te der um crachá amarelo, você entra. Sem crachá amarelo, você não entra. Você consegue imaginar a quantidade de desaforo que eu ouvi? Eu nunca recebi tanta carteirada. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou vice-deus. Qual era a minha pergunta? Tem crachá amarelo? E se Deus aparecer aqui, tem crachá amarelo? Se não tiver crachá amarelo, vai naquela porta ali, querido. Eu digo, querido, não sou eu que digo se você vai entrar aqui ou não. O que vai deixar você entrar aqui ou não é o crachá amarelo. Tem crachá amarelo? Entra. Não tem crachá amarelo? Não entra. Estou vendo aqui pessoas de cabelo branco, né? A quem respeito muito. Mas sem crachá amarelo, nem de cabelo branco, nem de cabelo preto, nem de cabelo grisalho. Fala comigo, crachá amarelo? Entra. Crachá amarelo? Entra. Sem crachá amarelo? Vai para casinha. E eu ouvi muito desaforo, tomei muita carteirada. Pastor, eu fui xingado por crente. O cara disse que era pastor e me xingou. Eu falei, meu Jesus amado, tem misericórdia. Quase saí de lá desviado. Não, mentira. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu estava já, todo mundo tinha entrado, daqui a pouco vem lá de longe, um senhorzinho desse tamanho assim, cabelinho branco, andando de braço dado com a esposa dele, cabelinho branco, cara de pastor, jeito de pastor. Eu olhei e falei, meu Deus, não tem crachá amarelo. Eu estava cansado com esse negócio. E ele vem chegando devagarzinho, andando, aí abri aquele sorriso, né? Boa noite, eu não conhecia ninguém. Boa noite. Tudo bom, filho? Pode chamar o que quiser, tem crachá amarelo, entra. Eu, sim, tudo bem. Eu falei, tudo bom, tudo bom? O senhor tem um crachazinho amarelo? Tem não. Eu falei, você pode fazer um favor para mim? O senhor tem cara de pastor, eu sou pastor. Eu falei, vai naquela casinha amarela ali, ó. Pega um crachazinho amarelo. Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou pegar o crachá amarelo e eu vou entrar. Eu falei, o senhor sem crachá amarelo, o senhor não entra. Ele falou, filho, eu não vou pegar crachá amarelo e eu vou entrar. E eu falei, sem crachá amarelo, eu amo o senhor, mas o senhor não entra. E essa conversa começou a demorar. Ele não alterou a voz, eu também não. E essa conversa ficou, crachá amarelo entra, eu vou entrar sem crachá, eu vou entrar. No que eu estou conversando com ele ali na porta, vem alguém correndo, lá do corredor, fala assim, ô pastor, ele era o presidente da convenção. Mas eu não conhecia. Podia ser quem fosse, crachá amarelo não entra, sem crachá amarelo não entra. Quando você lida com a autoridade, ela se valida não só pela sua posição, mas pela forma como ela lidar com a posição que ela tem. De que maneira ela tem aquela posição e ela administra aquela posição. Esse senhor, eu vou citar o nome dele, pastor Custódio Rangel, hoje falecido com o Senhor. Ele subiu na convenção lá, pegou, ele é muito engraçado. Falou, gente, me barraram na minha convenção. Aí depois ele falou assim, só tem uma coisa, eu não quero que tire aquele rapaz daquele lugar lá não. E aí eu ganhei fama
como aquele que barra presidente de convenção. Mas, voltando à nossa mensagem, o que eu descobri é que tem muita gente que, embora fosse pastor, com bastante título, com bastante autoridade, embora as pessoas iam dar carteirada, porque não tinham postura de pastor, achavam que por causa do seu título podiam fazer o que quisesse, da forma que quisesse, mas a atitude deles não respaldava a posição deles. Voltando ao texto. Aqui nós temos um homem que tinha autoridade. Primeiro, de direito, porque ele era legitimado por Roma. Segundo, porque ele soube validar a posição que ele tinha. Ele soube manter a sua autoridade através de 3 atitudes e de 3 comportamentos. Feita essa introdução, eu quero dizer para você quais são as 3 atitudes que respaldam a nossa autoridade, de fato, sendo nós autoridade de direito. Se você é líder de grupo, você é autoridade de direito. Se você é líder de célula, você é autoridade de direito. Se você é diácono, você é autoridade de direito. 4 presbíteros aqui se tornaram autoridade de direito. Legal, bacana, boa conquista. Agora, qual é o nosso desafio? É tornar a autoridade de direito uma autoridade de fato, uma autoridade conquistada. E esse texto nos inspira para falar de 3 comportamentos, de 3 atitudes que fazem valer a autoridade que recebemos. Atitude número 1. Para que você possa manter e validar a sua autoridade, você precisa amar. Fala comigo, amor. Pastor, mas é tão simples. Não, é mais complicado do que você imagina. A Bíblia fala nesse texto que um certo centurião tinha um servo a quem muito amava. Aqui começa a primeira característica de quem ama. Quem ama não faz distinção de cargo. Quem ama não ama por interesse. Quem ama não ama por bajulação. Quem ama não ama para poder conquistar coisa. Quem ama, ama porque dentro dele está o amor. Ele amava um servo. Não está falando que ele amava só a esposa, que ele amava só Roma. Ele amava o servo. Quem ama um servo é uma característica. Quem ama uma pessoa simples é uma característica de alguém que entendeu a respeito do amor. Mas ele não só amava. A Bíblia diz que havia um servo a quem ele muito amava. E esse servo estava doente, quase à morte. E o amor dele era tão grande, que apesar da patente que ele tinha, ele se humilhou pedindo um favor, para que alguém fosse chamar Jesus. Entenda, ele amava tanto, que ele ficou devendo favor para curar um servo. Ele não pediu favor para ele ficou devendo favor para curar um servo. E ele chegou até as autoridades eclesiásticas, autoridade do povo, e disse: vocês podem chamar Jesus para curar meu servo? Imediatamente a Bíblia diz que aqueles homens que eram autoridades eclesiásticas foram até Jesus. Chegaram a Jesus e disseram assim: Jesus, existe um homem que pediu para o senhor ir lá curar o servo dele. E esse homem ama a nossa nação. Olha que coisa interessante. Ele não só amava um servo, ele amava agora as pessoas que ele governava. Ele amava pessoas que estavam subordinadas a ele também em termos de governo. Ele tratava o povo com dignidade e amor. Ele ama a nossa nação, ao ponto de, com seus recursos, construir para nós uma sinagoga. Uau! E aí eu quero começar a falar sobre o tripé do amor. A Bíblia fala sobre um tripé do amor. Porque amor não é discurso. Amar não é discurso. Amar não é palavra. A Bíblia diz que você não pode amar somente de palavras. Amor é atitude. Amor se faz quando tem atitude. Se eu pudesse definir amor, amar é dar. Vou provar para você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que... O que ele fez? Diga assim: quem ama, dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não existe amor se não houver, entrega, se não houver doação. Jesus diz assim: ninguém
tem maior amor do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém, Jesus está falando assim, o maior nível de amor está quando você dá. Então, o amor se manifesta não quando eu recebo, não quando eu cobro, mas quando eu dou. A maior dádiva é dar. Jesus fala sobre isso. É melhor você dar do que você receber. Não existe um amor perfeito se não houver doação, se não houver entrega, se não houver renúncia. Gosto muito de, quando faço casamento, dizer que existem duas palavras que têm que andar junto: amor e renúncia. Porque você se ama, você renuncia. Se ama, você abre mão. Se ama, você coloca o outro num lugar melhor. Se ama, você se submete. E eu gosto muito da forma como Davi, ele fala a respeito desse ato de amor. 2 Crônicas, capítulo número 29. Quando Davi está construindo, você conhece a história, ele foi desejoso de construir um templo. Natã havia deixado, depois voltou atrás. Ele recebeu um não de Deus: não quero que você construa, mas seu filho pode construir. E você vê em 1 Crônica 29, quando Davi começa a preparar para a casa do Senhor os recursos. Em 1 Crônica 29, capítulo 3, vai dizer assim, Davi diz: e porque eu amo a casa de meu Deus. Depois você vai lá conferir. 1 Crônica 29, 3 diz: porque eu amo a casa de meu Deus. Ele vai dizer assim, ó, com o meu recurso pessoal, eu dou para a casa de meu Deus. Fala assim: quem ama, investe. Porque eu amo a casa de meu Deus, com o meu recurso pessoal, eu dou para a casa de Deus. Mas se você voltar para o capítulo, versículo 2, ele vai assim: porque eu amo a casa de meu Deus, com o meu esforço. Ele está dizendo assim: com o meu empenho, com o meu trabalho, com as minhas mãos, com o meu tempo, porque quem trabalha dá tempo. Com o meu empenho, com o meu esforço, com toda a minha força, isso está lá no texto do capítulo 2, com toda a minha força eu preparei para a casa de meu Deus. Se a primeira manifestação de amor é esforço, é tempo, a segunda manifestação de amor é recurso. A terceira manifestação de amor está no versículo 10 em diante, de 1 Crônicas, capítulo 29. Ele vai dizer assim: agora, porque eu amo a casa de meu Deus, eu intercedo pela casa de meu Deus, eu oro pela casa de meu Deus, eu clamo por esta obra. Queridos, o amor tem um tripé. Se você ama, você vai ter que dar tempo, oração e recurso. Não existe outra maneira de você provar que ama, a não ser com tempo, oração e recurso. Tudo que você bota tempo, oração e recurso, você pode dizer: eu amo. Quando você olha a história desse centurião, ele colocou recurso quando ele construiu a sinagoga. Ele colocou tempo quando ele investiu, e ele colocou intercessão. Ele intercedeu pelo seu servo. Porque ele amava, porque ele colocou tempo, porque ele colocou oração, porque ele colocou recurso. Me ajuda aqui. Quem ama, dá tempo, oração e recurso. A minha pergunta é: se uma coisa que me deixa preocupado, é quando alguém diz assim: pastor, eu amo tanto essa igreja, eu amo tanto esse trabalho. Ai, pastor, não sabe como é que eu amo esse trabalho, pastor. Ai, eu sou apaixonado, pastor, você não sabe como é que esse você ama? Minha pergunta é: você tem dado tempo? Você tem aberto mão do seu tempo? Você tem liderado alguma coisa? Você tem trabalhado na igreja? Você tem ajudado? Você tem aberto mão da sua própria vida, do seu tempo para isso? Se você tem, você ama. Você ora, você intercede pela igreja? Você ama. Você coopera, você investe na igreja? Você ama. Tudo que você coloca, tempo, oração e recurso, você ama. Como é que eu sei que eu amo minha esposa? Imagina se eu faço uma proposta para a pastora Mirna: eu quero casar com você, eu te amo. Palavras são palavras, tá? Mas vamos fazer o seguinte: eu amo você, mas eu não vou te dar um centavo. Você acha que ela ia casar comigo? Por quê?
Porque se eu dou, se eu digo que amo, mas não sustento, não coloco investimento, eu estou explorando ela. Quando você diz que ama e não investe, você explora. Eu digo para ela, não, tá bom, meu amor, tá bom. Eu te amo, eu vou te dar bastante dinheiro, mas eu não quero ficar do seu lado. Não quero ficar com você. Você acha que ela vai casar comigo? Por que não? Porque quem ama, dá dinheiro, mas não dá tempo, compra. Quem ama, até dá dinheiro, mas não dá tempo, está comprando aquele relacionamento. Se eu disser para ela, amor, eu te amo, está aqui o recurso, está aqui o meu tempo, mas não quero Deus na nossa vida, não quero Deus se envolver na vida da gente, não. Você vai dar certo esse casamento? Querido, se não vai dar certo no casamento, não vai dar certo no trabalho, não vai dar certo na igreja. Um líder que ama a casa de Deus, ele tem que dar seu tempo. Um líder que ama a casa de Deus, ele tem que dar recursos. E um líder que ama a casa de Deus, ele precisa orar pela casa de Deus. Aí você não é só um líder de direito, você se tornou um líder de fato. Porque a sua posição agora está validada pelo seu comportamento. A segunda coisa que valida a nossa liderança, se a primeira coisa que nos torna um líder de fato, não só um líder de direito e amor, a segunda coisa que a Bíblia Sagrada nos ensina é que você precisa, além de amar, você precisa ser humilde. Vou repetir, humildade. Fala assim, amor, humildade. Para você não esquecer, levanta o dedo, diga assim, amor, humildade. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Onde está isso no texto? Eu quero ser bastante expositivo naquilo que eu estou falando. A Bíblia diz que aqueles homens chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, ele é digno. O que disseram dele? Ele merece. Só tinha elogio. Ele merece. Ele é digno. Diante dessa palavra, Jesus vai até a casa dele. Quando Jesus está se dirigindo para chegar na casa dele, ele manda um recado para Jesus, falou, Senhor, eu não me achei digno de ter contigo, e muito menos digno de que o Senhor entre na minha casa. Por isso eu não preciso ir lá, basta que o Senhor mande uma palavra. Querida, a humildade não é o que você acha de você, a humildade é o que as pessoas falam de você. A humildade é quando as pessoas reconhecem, ali tem uma pessoa humilde. É quando alguém diz, sabe, ele é digno, ele merece. Aí você olha para você e diz assim, não, eu não mereço. Mas ele merece, não, mas eu não mereço. É quando você passa para olhar e entender que tudo que você faz para Deus, nada mais é do que um favor dele sobre a sua vida, que te capacitou a fazer para ele. A Bíblia diz que, em mim não existe bem algum. A Bíblia Sagrada fala sobre isso. A Bíblia diz que nós não podemos ter esta posição. Queridos, o próprio Senhor Jesus, Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que Deus, mesmo sendo Deus, Ele era. Assim como aquele centurião, ele era autoridade de direito, mesmo sendo Deus. Não quis ter esta posição de Deus, mas humilhando-se, tomando forma de homem. Ou seja, só tem um jeito de você liderar, através da humildade. Eu vou repetir, só tem um jeito de você ser reconhecido como um líder de conquista, um líder de fato, e não só um líder de patente, não só um líder de direito, não só um líder que alguém estabeleceu você. Só tem um jeito das pessoas submeterem a você de todo o coração, e não por imposição da sua posição. Só tem um jeito, seja humilde. Seja humilde. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ao soberbo Deus resiste, mas ao humilde Deus exalta. Aos humildes Deus exalta. Só tem um jeito de você agradar a Deus. Seja humilde, seja simples. Queridos, não importa qual é o teu cargo, menos.
Não importa qual a sua patente, menos. Menos, menos. Desce do salto. Menos. Não é o que eu sou, nem o que eu faço. É o quanto as pessoas conseguem ver através daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Enquanto aquilo que eu faço promove o meu nome. Enquanto aquilo que eu faço está alicerçado em cima de onde eu quero chegar. Meu plano de carreira pessoal, meu plano de carreira ministerial. Menos, menos, menos. A Bíblia fala sobre duas construções na Bíblia. Uma construção que Deus repreendeu e uma construção que Deus exaltou. Uma construção que Deus rejeitou e uma construção que Deus decidiu entrar nela. A Bíblia fala sobre a construção de Babel. Gênesis capítulo 11. Essa construção Deus reprovou. Essa construção Deus disse não. Deus gerou confusão. O que era a construção de Babel? Eles disseram assim, vamos construir uma torre. Vamos chegar ao céu. E vamos estabelecer o nosso nome. Aí Deus falou assim, está fora. Quando se constrói o Templo de Salomão, Davi diz, esta obra não é para homem, mas é para Deus. E quando você faz esta obra para Deus, Deus vem e habita nela. Mas quem decide o que faz da obra somos nós. Humildade. Seja humilde. Seja simples. Não é o quanto você toca bem, não é o quanto você canta bem, não é o quanto você prega bem. Davi, 1 Coríntios 29, diz assim, riqueza, honra e glória, tudo vem do Senhor. E quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudesse devolver para o Senhor riqueza, honra e glória. Tudo vem dele, tudo é para ele. Você decide se você constrói Babel ou se você constrói um templo de Salomão. A liderança que Deus te deu. A liderança que alguém te entregou, que te confiou. Pastor, mas eu sou só líder de uma célula. Querido, se você for fiel na célula, amanhã você vira presbítero. Ouça, Deus nunca validou quantidade. Obrigado. Deus nunca ficou preocupado com números. Quando ele conta uma parábola do filho pródigo, quando ele conta a parábola, me engano, quando ele conta aquela parábola, a respeito dos servos que receberam talentos, ele fala sobre 3 tipos de gente. Um que recebeu 1, que recebeu 2, que recebeu 5. E ele tem um aprendizado muito grande sobre a quem Deus atribui valor e o que é que ele atribui valor. Quando ele volta para poder pegar o resultado daquilo que foi feito. O primeiro homem, querendo honrar ao seu Senhor com alegria, falou assim, o Senhor me deu 5, e eu transformei em 10. Você percebe pela própria frase, a alegria da devolução, a alegria da prestação de conta. Aí sabe o que o Senhor fala? Servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Só que, curiosamente, o que recebeu 2 e devolveu 4, ou seja, devolveu 6 a menos do que o outro, recebeu a mesma palavra. Servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Sabe por quê? Porque o que importa para Deus não é o quanto você dá para Ele, mas o quanto você foi fiel com aquilo que Ele te deu. O que preocupa Deus
não é o número que você apresenta, o resultado que você apresenta, porque o que está por trás de Deus é a fidelidade com que você trabalha aquilo que Ele te entregou. Mas eu sou só um líder de célula, seja fiel no pouco. Eu sou bom de colocar aí. Sabe qual foi o erro daquele rapaz que recebeu um? Ele não tinha um sentimento de honra. Ele falou, o senhor é um servo duro, o senhor ia cobrar pesado, eu tive medo, eu não te honrei, eu escondi. Aí ele fala, servo mau e infiel. A condenação dele não foi porque ele não produziu dinheiro, mas porque ele foi infiel com aquilo que foi lhe entregue. A humildade está no fato de que você vai trabalhar para o Senhor. E quando você produz para Ele. Essa é a primeira característica, é amor. A segunda é humildade. A terceira, e eu vou concluir, é submissão. Uau! Fala comigo. Amor, humildade, submissão. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto aqui, ó. Olha o que diz o texto. Versículo 6 vai dizer assim, ó. Obrigado. Versículo 6 vai dizer assim. Então Jesus foi com eles, já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu servo será curado. Agora preste atenção. Versículo 8. Porque, é importante você entender isso aqui. Se manda uma palavra, fala comigo, manda uma palavra. Ele diz, com uma palavra o meu servo será curado. Por quê? Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Olha, ele está dizendo assim. Sabe, aquele centurião diz assim, sabe por quê? Eu creio que o senhor não precisa da minha casa. Aí ele olha para a vida dele e diz assim, porque assim eu como Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. E porque eu sou sujeito à autoridade, eu digo, vá, e ele vá. Vem, e ele vem. Fazes, e ele faz. Presta atenção. Eu vou repetir. Ele fala, Senhor, eu não preciso da minha casa. Basta que o Senhor mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu, com uma palavra, faço as coisas acontecerem. Ele diz, eu também sou um homem sujeito à autoridade. E porque eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho autoridade. Eu vou repetir. Ele está dizendo assim, porque eu sou sujeito à autoridade, eu tenho autoridade. E a minha autoridade está no fato de que eu digo, faz, e ele faz. Vem, e ele vem. Aí Jesus olha e fala assim, uau, eu ainda não vi uma fé semelhante a esta. A fé que Jesus elogiou não era a fé do centurião, na unção de cura que Jesus carregava, mas no princípio da submissão de Jesus. A palavra porque eu também, ela vai falar muito. Ela está dizendo assim, ele está dizendo em outras palavras, eu sou um homem sujeito à minha autoridade. E porque eu sou sujeito a César, eu tenho autoridade. E porque eu tenho autoridade, em função da minha submissão, eu com uma palavra digo faz, ele faz, vem, ele vem. A outro diz, faz isso, ele faz. Ele está assim, a minha autoridade está alicerçada na minha submissão. O fato de ser submisso legitima a minha autoridade. Aí ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu não preciso da minha casa. Porque assim como eu, o Senhor também é um homem sujeito à autoridade. Então basta que o Senhor faça como eu. Diga uma palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus diz assim, ele entendeu um princípio. Ele creu num princípio. A fé dele está estabelecida num princípio. Qual o princípio? O princípio de como eu tenho e mantenho a minha autoridade. Em outras palavras, Jesus elogia a fé daquele centurião no princípio da submissão. Ele diz assim, porque eu sou submisso,
eu tenho autoridade. E porque eu tenho autoridade, basta uma palavra e as pessoas ouvem. Jesus não precisa da minha casa, porque eu sou também um homem sujeito à autoridade, sou sujeito ao Pai. E o Senhor tem autoridade. O Senhor não precisa botar a mão sobre meu filho, basta que o Senhor dê uma palavra e o meu servo será curado. Eu quero começar a concluir da seguinte forma. Sabe, queridos, a terceira característica para você manter a sua autoridade chama-se submissão. A sua autoridade, ela é legitimada pelo quanto você é submisso. A ausência de submissão, ela destrói a tua posição de autoridade. Autoridade de direito é aquela que eu estou naquela posição porque alguém me colocou. Autoridade de fato é aquela que quando eu manifesto amor, quando eu manifesto humildade e quando eu manifesto submissão, eu legitimo aquilo que me foi confiado. A minha oração é que na posição que você está, não importa se é pequena, se é grande, não importa qual a sua patente, qual o seu título, Deus te deu uma posição de autoridade. A pessoa que está lá fora no estacionamento, ele tem autoridade. Quando nós estávamos encostando num carro, o pastor Adalto perguntou assim, aonde eu posso estacionar? Aonde eu posso estacionar? Sabe por quê? Porque ele tem autoridade para deixar você entrar, ele tem autoridade, estaciona aqui, estaciona ali. Quando ele foi colocado naquela posição, ainda que pareça que ele é um simples guardador de carro, ouça bem, ouça isso, por favor. Quando você não respeita a pessoa que está no estacionamento, você não respeita quem colocou ele naquele lugar. Se você não honra aquela pessoa que está lá, que foi colocada por alguém, você desonra quem colocou. Eu sou submisso, eu sou submisso. Você não faz ideia quando eu sou submisso ao pastor Olavo. Mas se você não se submete àqueles que o pastor Olavo botou sobre a sua vida, você não está se rebelando contra aquela pessoa, está se rebelando contra ele. Romanos capítulo 13 diz assim, toda pessoa que se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus. Porque toda autoridade vem de Deus, e toda autoridade é Deus que estabelece. Um dia Samuel aprendeu uma grande lição. Quando o povo pediu um rei. Quando o povo pediu um rei, Samuel se sentiu ofendido por aquilo. E Samuel foi lá chorar no pé de Deus lá. Senhor, esse povo me rejeitou, Senhor. E quando Samuel está reclamando, a impressão que eu tenho é que Deus falou assim, não estou te entendendo. Aí Deus fala para Samuel, Samuel, esse povo não rejeitou você. Mas quando esse povo te rejeitou, ele me rejeitou, porque foi eu que te coloquei nesse lugar. A resposta de Deus para Samuel é, Samuel, todo mundo que desrespeita uma pessoa que eu estabeleci, me desrespeita. Princípio de autoridade. Minha oração é que como líderes, o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê a capacidade de fazer um bom uso da posição que nos deram. Que o Senhor possa, com a sua graça, com a sua misericórdia, nos conceder um coração cheio de amor, um coração doador, que a gente possa aprender a doar o nosso tempo, possa aprender a doar as nossas orações e os nossos recursos, que o Senhor nos dê um espírito de humildade. Sabe por quê, queridos? Um dia, um anjo de luz não soube lidar com a sua posição de autoridade. Está em Ezequiel 28, Isaías 14. E a Bíblia diz que entrou no seu coração uma soberba. E ele diz, eu subirei, serei semelhante ao Altíssimo.
A Bíblia diz que por causa desta atitude, Deus o lançou sobre a terra. Satanás é especialista na soberba. E Jesus é o especialista na humildade. Você decide com quem você quer se parecer. Você decide com quem você quer se parecer. Ame, seja humilde e seja submisso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um coração simples, amoroso e rendido aos princípios da sua palavra. Muito obrigado, Deus abençoe.